O novo imperador, Carlos V, determinou que a sua primeira dieta imperial fosse celebrada na cidade de Worms, uma cidade germânica de mais ou menos 7.000 habitantes. Ele marcou a dieta para janeiro de 1521. A dieta era um encontro geral dos príncipes da Alemanha, sob a liderança do imperador, para decidir questões que valiam para todo o império. O eleitor Frederico da Saxônia chegou às vésperas do encontro. E ali ele foi recebido pelo imperador com mostras de amabilidade. Frederico estava ciente do risco em que se encontrava Martinho Lutero, que era o seu mais famoso professor, e tentou conseguir apoio do imperador por meio de alguns de seus conselheiros, argumentando que Martinho não deveria ser condenado sem ser ouvido diretamente pelos seus conterrâneos alemães. Estes conselheiros recomendaram a Carlos V que convocasse Martinho Lutero para Worms para se explicar ali diante daqueles escolhidos pelo imperador. Do outro lado, o núncio papal se encontrava também naquele lugar e era contrário à convocação de Martinho Lutero, já que ele tinha sido excomungado pela igreja. Carlos V e a maioria dos príncipes acompanharam então a posição do legado papal e entendiam que não era preciso ouvir mais as explicações de Martinho. A dieta não poderia impedir a sentença do Papa. O imperador, então, se manifestou neste sentido e a sentença papal, então, deveria ser executada em qualquer lugar de seus domínios, quer fosse o Império, a Áustria, a Espanha. Os livros de Martinho estavam proibidos para compra, para venda, para divulgação. Eles deveriam ser queimados na fogueira. Apesar de Carlos V ter o apoio da maioria dos príncipes neste sentido, quando ele submeteu esta posição para a dieta, alguns príncipes se levantaram contrários, porque eles estavam com alguma dificuldade ou tinham alguma posição contrária à Igreja Romana. O novo imperador precisava ser cauteloso. Ele não tinha qualquer experiência com as coisas ali do Império Germânico. Facilmente ele poderia perder o apoio dos seus subordinados em um momento que ele mais precisava deles. Além do mais, o Carlos V estava agradecido a Frederico por tê-lo apoiado na eleição imperial. Lembre-se que o Frederico era um dos eleitores. Tudo isso acabou contribuindo para que o imperador, contrariando a igreja, convocasse Lutero ali na dieta de Worms para ser ouvido pelos príncipes antes da publicação do decreto de Carlos V contra Martinho Lutero. Veja que Martinho não foi chamado para debater suas doutrinas. Ele foi chamado ali para esclarecer algumas coisas diante da dieta imperial. Ele recebeu o salvo-conduto do imperador para que comparecesse em Worms exclusivamente para que confirmasse se havia escrito alguns livros. No tocante às doutrinas, Carlos V, o imperador e os príncipes entenderam que não eram preciso mais ouvir Martinho, já que ele já tinha sido julgado pela igreja. Foi redigida, então, uma carta convocatória do imperador para Martinho Lutero, convocando-o ali para a dieta imperial, para confirmar se os seus livros, aqueles livros que levavam seu nome, eram realmente de sua autoria. O imperador prometeu a Martinho que ele não seria molestado nem na ida nem na volta. Por isso, ele deu a Martinho Lutero um salvo-conduto de 21 dias. A carta de Carlos V chegou a Wittenberg no dia 26 de março de 1521. No dia 2 de abril, Martinho saiu do seu lugar, do seu convento, subiu em uma carroça e foi na direção de Worms. Ele já se defendera diante de seus irmãos agostinianos, de outros professores universitários, do cardeal Cajetano, mas nada se compara agora com a oportunidade de estar diante de um imperador e todos os príncipes da Alemanha, ou pelo menos a maior parte dos príncipes que havia comparecido ali na dieta imperial. No dia 16 de abril, entrou pela manhã em Worms. A primeira audiência pública foi no dia seguinte, 17 de abril. Ele foi convocado para o período da tarde, ali na sala do Palácio Episcopal da cidade. Quando Martinho entrou, acompanhado de assessores imperiais, já lhe aguardava o imperador. Frente a frente se encontravam aquele homem agostiniano de 37 anos e um jovem imperador com 20 e poucos anos de vida. O assessor do imperador advertiu a Lutero que só falasse quando fosse interrogado. Nenhuma comissão foi constituída para examinar Martinho. Ele estava ali para ser interrogado pela dieta, sem possibilidade de disputa pública ou algum debate a respeito de qualquer assunto. O legado papal, o Aleandro,
preparou então duas perguntas para que Lutero respondesse diante do imperador. Primeira pergunta: se os livros ali citados eram realmente de sua autoria. Segunda pergunta: se ele se retratava de sua doutrina. Martinho escutou humildemente ambas as questões. Depois de uma referência ao imperador, ele respondeu que os livros eram realmente seus. Ele não queria e nem tinha como negar que aqueles livros eram realmente de sua autoria. Quanto à segunda questão, já que se tratava de um assunto mais grave, ele pediu tempo para deliberar. Mas não era exatamente aquilo que o imperador esperava, mas demonstrando até certa paciência com o caso, uma qualidade rara em figuras deste tipo, muito mais em função do príncipe Frederico do que do próprio Lutero, ele concedeu o prazo de um dia para Martinho dar uma resposta para aquela questão. No dia seguinte, às 5 da tarde, ele deveria comparecer novamente diante da dieta e responder por escrito. O Carlos V, por meio dos seus intermediários, fez questão de alertar Martinho que, se ele se retratasse, teria o favor imperial, mas, caso contrário, as forças do império se voltariam contra ele para defender a Igreja Romana. No dia seguinte, no horário marcado, Martinho Lutero compareceu em uma sala ainda maior do que a que ele foi entrevistado no dia anterior. Por quê? Porque a concorrência cresceu. O número de pessoas interessadas em ouvir o assunto agora era maior. O professor de Wittenberg, o Martinho Lutero, entretanto, de forma até curiosa, estava mais confiante do que no dia anterior. Então, assim que ele foi chamado a responder a segunda questão, na verdade, ele entrou, fez lá a cortesia ao imperador e aos príncipes, reafirmou que os livros eram seus e que todos cobriam, em linhas gerais, os mesmos assuntos, e justamente por isso ele não poderia negar qualquer uma de suas partes, a não ser que alguém lhe convencesse, por meio das Escrituras Sagradas, que ele cometera algum desvio ou heresia. Carlos V e os membros da dieta deliberaram brevemente sobre aquela resposta de Martinho Lutero e voltaram a interrogá-lo. Queriam dele uma resposta mais clara, mais explícita, sem ambiguidade. Pediram então objetividade. E foi isso que Martinho entregou para eles. Eu vou ler para você a resposta que Martinho deu. Convencido como estou pelas Escrituras do que assumi e tendo a consciência prisioneira da palavra de Deus, não posso nem quero retratar-me de nada, pois não é prudente nem está em minhas mãos lutar contra a minha consciência. A expressão que ele usa é capta conscientia in verbis Dei. Aparentemente, depois desta fala de Lutero, o imperador reagiu com rispidez. Se Martinho negava a autoridade do Papa ou dos concílios, ele não tinha mais nada a fazer ali e nem queria mais ouvir. E o despediu então da Assembleia. No dia seguinte, 19 de abril, finalmente foi votada a proposta do imperador para o caso de Lutero. Desde este momento, Martinho Lutero está proscrito do Império Germânico. Votaram contra a proscrição o eleitor Frederico, da Saxônia, e o conde Luís, que era outro eleitor, desta vez eleitor do Palatinado. O edito de proscrição seria publicado em 5 dias, e Lutero foi informado que deveria partir da cidade imediatamente para aproveitar o tempo que ainda tinha do salvo-conduto. Na manhã seguinte, saiu de Worms com alguns amigos em 2 charretes. O legado papal a Leandro suspeitava que, após vencido o prazo, Lutero iria fugir lá para a Boêmia ou então para a Dinamarca, onde ele seria recebido por um rei contrário à igreja. Mas Frederico tinha arquitetado um plano para salvar Martinho Lutero. No caminho de volta para Wittenberg, a comitiva fez um outro percurso e neste outro percurso Martinho foi raptado abruptamente por 4 cavaleiros disfarçados. Lutero foi levado por estes 4 cavaleiros e desapareceu dos seus amigos que estavam na carroça. Rapidamente, chegou em Worms e em toda a Alemanha a notícia de que Martinho tinha sido raptado. Alguns imaginaram, então, que ele tinha sido morto pelos aliados do Papa. Outros achavam que ele tinha fugido realmente para um lugar distante. A partir deste momento, do Edito de Worms, Martinho Lutero está formalmente proscrito do Império Germânico. Curiosamente, a efetividade da proscrição foi muito pequena, em função das circunstâncias políticas que cercavam o imperador, os príncipes, o papado e outras forças do Ocidente europeu.
Com isso, Lutero passa a ser, dependendo de quem fala dele, herege, proscrito ou herói da Alemanha.